Olá, eu sou o Hugo Ziet, gerente de relações com investidores da Tupy, e esse é o segundo episódio do Tupy 3 Comenta. Esse é o nosso novo canal de comunicação com o mercado, onde vamos além dos números para discutir o desempenho, a estratégia e os negócios da companhia. Hoje estão conosco o nosso CEO, Rafael Lucchesi, nosso vice-presidente de vendas, Ricardo Fioramonte, e o vice-presidente de compras, Tony Bueno, em que nós vamos nos aprofundar e discutir melhor, os principais indicadores aqui do resultado do terceiro trimestre de 2025. Então, Ricardo, Tony, Rafael, obrigado pela presença de vocês aqui. Então, vamos começar falando dos principais números aqui do período. Quando nós olhamos aqui a receita e o EBITDA, nós tivemos queda de 2 dígitos em relação ao ano passado, e os números eles vieram também inferiores aos resultados apresentados nos últimos trimestres. Na sua visão, Rafael, quais foram os principais, impactos e efeitos que afetaram o resultado do período? Olha, o resultado do nosso terceiro trimestre de 2025 tem muito a ver com o volume de venda de veículos comerciais, especialmente nos nossos 2 principais mercados. Nesse trimestre, nos Estados Unidos, a queda de venda de veículos comerciais foi de 16% e no Brasil de 13%. Além disso, como o nível de estoque estavam muito elevados, essa queda foi ainda mais intensa do ponto de vista da produção, que é o nosso mercado mais direto. Ocorre que esse comportamento é um comportamento conjuntural, ou seja, momentâneo. Todo mercado ele tem ciclos. Ele é um filme que vai rodando, ele tem momentos de pico ou de alta, ou momentos de vale ou de baixa. Todos os setores na economia estão sujeitos a esse comportamento e o mercado de veículos comerciais, o segmento de veículos comerciais, não é diferente. Agora, nós poderíamos fazer uma pergunta, Hugo. Quais são os fatores que mais impactaram ao mercado de veículos comerciais no terceiro tri? Nos Estados Unidos foram as fortes incertezas nesse mercado, associado também à taxa de juros e o frete de mercado. Como o valor do frete estava muito baixo, isso impacta também as decisões dos frotistas com relação à compra de novos veículos. Ou seja, o mercado continua sendo rigorosamente o mesmo, apenas as vendas são procrastinadas, são adiadas para o tempo futuro. E no Brasil, quais são os fatores? Juros muito elevados, que impactam em toda a economia, e, é claro, toda a matriz de transporte, ela oxigena e dá fruição a toda a nossa economia. Os juros também elevam muito o crédito e é claro que isso impacta nas decisões de compra. Fora isso, todas essas incertezas da geopolítica, associados também a um câmbio que, com valorização do real, puniu o agronegócio e as decisões de compras de caminhões do agro foram também procrastinadas. De novo, é sempre bom a gente ter claro que isso é um movimento conjuntural. Do ponto de vista real, o tamanho desse mercado ou a estrutura desse mercado continua sendo a mesma. Em algum momento à frente, esse mercado vai retomar, e isso é um elemento importante. Adicionalmente, nós tivemos uma valorização do real. Então, o câmbio também impacta na nossa realidade, já que 55% das nossas vendas esse ano foram em mercados externos, e aonde o câmbio tem um impacto. O real teve uma valorização nesse terceiro tri de 3,17%. E é claro que isso impacta nos nossos resultados. Perfeito. E ainda falando do resultado da companhia, se a gente olhar as margens operacionais, se puder comentar um pouquinho melhor, a margem EBITDA do negócio tradicional ela foi de 5% no trimestre, bastante abaixo dos níveis históricos, e a própria margem consolidada, como consequência, foi para 7%. Que outros fatores você atribui especificamente à margem? Olha, a queda desse resultado é real e ela está muito associada à redução do volume e das vendas. As nossas vendas caíram
15% quando nós comparamos com o resultado do terceiro TRI do ano anterior, 2024. E caíram também quando nós comparamos com o segundo TRI de 2025. E, é claro, com um volume tão baixo, nós reduzimos a nossa produção até para proteger o nosso caixa e também o nosso capital de giro. Essas são medidas necessárias. Mas quando nós fazemos isso, como o custo fixo continua sendo rigorosamente o mesmo e eu reduzo o volume da produção, então eu tenho um impacto maior que vai, obviamente, implicar no impacto sobre a rentabilidade. Quando eu somo tanto a redução de volume quanto a redução de vendas, nós temos um impacto sobre o EBITDA, a soma desses dois fatores, de 210 milhões de reais. Fatores como o câmbio e a demanda pelos nossos produtos, que é o volume do mercado, são fatores externos, são fatores que são realidades desse mercado, da qual nós nos ajustamos. Então, são fatores em que a empresa se ajusta a uma realidade maior, que é uma realidade de mercado. Agora, nós estamos fazendo todo um ajuste firme com relação a, primeiro, ajuste da nossa capacidade produtiva. Nós estamos otimizando as nossas linhas e buscando, com isso, ter uma estrutura produtiva ainda mais eficiente. Estamos fazendo um trabalho muito forte de redução de custos, sobretudo custo, qualidade, manutenção e também ganhos de produtividade. E isso vai tornar a Tupy uma empresa ainda mais resiliente, com captura de resultados importantes em 2026 e 2027. Ou seja, então com menos volume, uma pior diluição de custo fixo, naturalmente impacto nas margens. Exatamente. E de fato, se nós tivéssemos o mesmo volume de produção e venda que nós tivemos no terceiro trimestre do ano passado, teríamos um EBITDA adicional de 210 milhões, um valor bastante expressivo de fato. Isso aí. E Ricardo, você que está na linha de frente com os clientes aqui no seu dia a dia, o que você tem escutado deles? Quais são as perspectivas que eles têm passado para você para os próximos trimestres? Muito bem, Hugo. Bem, aqui é importante a gente destacar que o nosso desempenho de vendas se explica, né, pelo desempenho do segmento de veículos comerciais, principalmente nos Estados Unidos. Como o Rafael falou, as incertezas, né, vêm causando postergação de compras e, principalmente, alteração, revisão para baixo nas projeções, expectativas, né, de vendas para esse ano. Isso leva a um fator que às vezes é difícil de enxergar, que é a formação de estoques, né? E os estoques de produto pronto, de caminhões nesse momento, está muito elevado. E as montadoras entraram num ciclo agora de ajuste de produção, né, para trazer esse estoque para um patamar mais adequado à demanda, né, nesse momento. E isso faz com que a produção caia a taxas muito mais altas, né, do que a queda do mercado em si, a queda da demanda na ponta. Isso nos penaliza, né, de forma importante. Nós, em contato com os nossos clientes, a gente acredita que esses ajustes de produção e ajustes de estoques perdurem aí até algum momento no primeiro semestre do ano que vem. Então, a gente olha com cautela, né, o comportamento de vendas nos próximos meses. Uhum. Agora, acho que não é novidade para ninguém, né? Os nossos clientes são empresas de capital aberto, divulgaram seus resultados, né, do terceiro TRI recentemente e evidencia que o setor, né, continua tendo, né, um ano ruim. Mas, novamente, a perspectiva é que a partir de algum momento no primeiro semestre do ano que vem a gente comece a ver alguma reação, né? No Brasil, nós estamos vendo um segundo semestre muito diferente do primeiro. O custo do financiamento começa a impactar de forma importante a decisão de compra dos frotistas, mas os fundamentos permanecem robustos, né? A economia está andando, o tráfego de caminhões nas estradas continua em crescimento esse ano, e os equipamentos estão sendo usados, né? Em algum momento, esses equipamentos terão que ser substituídos e possivelmente uma eventual redução, início de corte de juros no início do ano vai ser um gatilho para essa retomada.
Né? E a notícia boa nesse momento vem da Europa, e os nossos clientes começam a reportar retomada, aceleração na entrada de novas encomendas, por caminhões após o retorno das férias de verão em agosto. Esse é o segmento de caminhões. Os demais segmentos que nós atendemos, o desempenho é razoável esse ano. Surpresa positiva por conta do segmento de máquinas de construção, principalmente nos Estados Unidos, e o efeito nas vendas, na demanda por equipamentos, vindo principalmente dos fortes investimentos em construção de data centers, E por outro lado, nós temos o segmento de veículos leves, principalmente comerciais leves, onde nós temos uma exposição muito grande, que também vem com desempenho bom. No Brasil, é um segmento que cresce mais do que a média do mercado, E nos Estados Unidos, nós somos beneficiados por decisões como a da Stellantis, de trazer de volta o motor V8, que havia sido descontinuado em 2023, volta ao mercado a partir desse ano, e é um produto que conta com os nossos blocos, e isso, sem dúvida, nos beneficiará. Essa notícia é interessante porque era um volume que a companhia Tupy ela tinha perdido e agora vai retomar a partir já desse ano, provavelmente. Exatamente. Não? Começa a entrar agora, já entrou em fornecimento e entra em aceleração no último trimestre do ano, e o ano que vem a gente deve estar colhendo os frutos dessa retomada. Tá, e naturalmente, enfim, o mercado de veículos pesados nos Estados Unidos, que é relevante para a companhia, enfim, a gente está vendo bastante incerteza ainda para os próximos trimestres. Com certeza, ainda há muita cautela, as incertezas começam a diminuir, com vamos dizer, mais clareza em relação à política de tarifas, mas ao mesmo tempo que eu digo isso, nós temos agora, iniciando nesse mês, o julgamento pela Suprema Corte nos Estados Unidos da legalidade das tarifas, da constitucionalidade das tarifas, e isso, sem dúvida, não contribui para eliminar totalmente as incertezas. Ou seja, é um momento ainda de cautela. Tá. E, enfim, quando a gente fala aqui de incerteza, isso tem alterado o plano das montadoras, os nossos clientes, para o médio e para o longo prazo? Não, de forma alguma. Como o Rafael comentou, o que a gente está vivendo nesse momento é conjuntural. As montadoras, começando por pesados, as montadoras estão investindo não apenas no desenvolvimento, mas no aumento de capacidade de produção dos seus motores, principalmente nos Estados Unidos. Montadoras de leves e comerciais leves também passaram a direcionar investimentos de forma mais significativa para modelos movidos a motores de combustão interna. Isso não apenas em função do fim dos incentivos para a compra de veículos elétricos nos Estados Unidos, mas também por resposta à demanda do mercado, à preferência do consumidor. E com certeza esse é um movimento que nos favorece, porque é onde nós temos mais exposição, ou seja, blocos e cabeçotes para comerciais leves, picapes. E importante também destacar, acho que os comentários que alguns dos nossos principais clientes fizeram recentemente. Acho que o mais importante e o que mais acho que evidencia onde nós vamos enxergar investimentos, por parte das nossas montadoras. O fato da GM ter dito, que a cauda dos motores a combustão interna será muito mais gorda e muito mais longa do que se previa há pouco tempo atrás. E a Ford anunciando também que espera a queda de até 50% na venda de veículos elétricos nos próximos anos. Ou seja, a demanda pelos nossos produtos vai seguir perene por muito tempo. E é uma demanda que será atendida por motores a combustão interna, pelo que eu entendi. Com certeza. Uhum. E falando de incertezas, não tem como a gente fugir do tema de tarifas, Ricardo? Você comentou um pouco agora. Mas, de fato, quais têm sido os impactos para a Tupy? Bem, no trimestre anterior, eu comentei que, através das medidas de mitigação que incluíam formação de algum estoque nos Estados Unidos, a alteração de rota logística e acordos com os clientes, nós conseguiríamos mitigar, evitar impactos para a companhia em 2025. E foi exatamente o que aconteceu. Agora,
a partir desta semana, né, os nossos produtos ficam sujeitos à tarifa de 25%, não mais 50%. Né, e isso nos deixa muito mais otimistas em relação a conseguir evitar impactos para a companhia no longo prazo. Tá, perfeito. Lucchesi, falando agora dos novos negócios, como você avalia o desempenho da MWM? Então, Hugo, nós estamos muito animados com todas as oportunidades de negócios que estão na MWM. Nós temos, assim, de cara, toda a parte de todo o mercado de reposição é um mercado que vem se comportando muito bem. Nesses 9 primeiros meses, nós tivemos uma expansão de 13% das vendas, e a importância desse mercado é que é um mercado anticíclico, ou seja, quando você não está vendendo veículos novos, você está alongando a vida útil da frota e, claro, você vai precisar de mais gastos de reposição. E aí entra toda essa unidade de negócio que tem na MWM. Além disso, no negócio de energia e descarbonização, os resultados são ainda mais auspiciosos, com crescimento de 40% das vendas quando nós comparamos o terceiro trimestre desse ano com o terceiro trimestre do ano passado. E essas vendas têm sido, sobretudo, puxado pelos grupos de geradores, o que é muito importante. Fora isso, todo o trabalho de reestruturação e de modernização da MWM fez elevar a rentabilidade média geral de todas as unidades de negócio da MWM. Quando a Tupy adquiriu a MWM, esse número era em torno de 6%, e hoje estamos com 11%. Então, toda essa ação de modernização e de expansão coloca também oportunidades muito interessantes, sobretudo com a transição verde e a descarbonização produtiva. Nós, da Tupy e da MWM, trabalhando um conceito da descarbonização viável. E estamos fazendo isso, sobretudo, com combustíveis verdes, etanol, biometano, biocombustíveis e também buscando parcerias globais, como nós fizemos com a Yuchai, buscando inclusive um portfólio maior de motores, criando novas competências para nos colocar em novos negócios de infraestrutura verde, especialmente negócios que o Brasil apresenta competitividade. O Brasil tem uma enorme disponibilidade de água e também de energia verde. No mundo da inteligência artificial, da quarta revolução industrial, seguramente as oportunidades de data center no Brasil são bastante expressivas e nós estamos olhando para isso, como também todas as ações voltadas para a infraestrutura sustentável. Aí envolve motores marítimos, envolve infraestrutura urbana, envolve uma série de negócios que nós estamos enxergando como possibilidades muito fortes de expansão das unidades de negócio da MWM. Você comentou, enfim, de eficiência na operação, e até no início do nosso bate-papo também aqui falou de eficiência operacional, ações que estão sendo conduzidas, né, no sentido de flexibilização das linhas de produção, né, desmobilização de algumas unidades também, de algumas linhas, né, até para atender os nossos contratos de longo prazo de uma maneira mais eficiente também. Né, esse aqui é um projeto que tem sido liderado pelo seu time, né, Tony? O que você pode compartilhar conosco a respeito? Muito bom. Então, o primeiro tema que é importante deixar claro é que esse trabalho não é uma resposta a esses fatores conjunturais, né? Isso é uma preparação da organização para que ela trabalhe mais leve, né, e de uma maneira mais eficiente. Então, nosso grande objetivo aqui, né, relembrando os números que nós falamos na divulgação do trimestre passado, nós estamos reduzindo as capacidades das plantas em 25% de maneira consolidada, né? Essa redução, ela ocorre por meio do desligamento de linhas mais antigas e menos eficientes, privilegiando, obviamente, a flexibilidade e o direcionamento dos produtos a linhas mais eficientes, né? Esse movimento ele atende não só essa demanda de reorganização das plantas, mas também o atendimento aos novos produtos que nós temos já certeza do recebimento por meio da divulgação que nós fizemos nos últimos trimestres, mas também as novas gerações, né? Então, nosso investimento de reorganização fabril ele atende a esses caminhos. Essa reestruturação
o objetivo dela, né, o resultado fim dela em 2026, basicamente é da redução de 100 milhões em custo fixo para 2026, né, e para 2027 algo em torno de 180 milhões. Né. Esses custos, eles são perenes, né, e de novo, né, reforço que são atrelados a custo fixo, né, e não variarão conforme a gente tem a retomada dos volumes. Esses ganhos de redução de custo, né, são perenes. Perfeito. E essa capacidade que vai ficar depois desse movimento vai ser suficiente para atender não só a retomada dos volumes, como também os novos contratos, que, como nós já anunciamos também, na sua maturidade, né, já somam mais de 1,4 bilhão em receitas adicionais, certo? Perfeito, correto, exatamente. E bom, isso aqui foi um projeto que nós trouxemos para o mercado a primeira vez na última divulgação do resultado, em agosto. E fazendo a prestação de contas, Tony, o que aconteceu nesses últimos meses aqui? Como que esse projeto evoluiu? Muito bom. Então, primeiro, nós estamos cumprindo rigorosamente o cronograma do projeto, né, não só em tempo, mas também em relacionamento com todas as partes envolvidas, né. Importante deixar claro que é um projeto complexo. Nós estamos movimentando 3 plantas, são mais de 100 horas de projeto e execução, e que também depende de uma boa interação com os nossos clientes que farão a aprovação desses produtos, né, eventual aprovação dos produtos ao longo do tempo. Nós estamos evoluindo consideravelmente, né. Nesse terceiro trimestre, basicamente, nós evoluímos muito na construção de ferramentais, no ciclo de aprovação dos produtos com os clientes e também no redesenho do processo para suportar essas transferências entre plantas. Então, é uma fase difícil, né? Nós ainda não vemos o P&L impactado por essas ações, mas é a fase estruturante do projeto. E ainda do lado das operações, tá? Que outras iniciativas estão sendo conduzidas que lá na frente, né, enfim, já em 2026 vão se refletir no ganho de margens e no aumento do retorno sobre o capital. Tem bastante coisa acontecendo, não só em 25, mas como em 26. Né? Os projetos são estruturantes e nos alavancarão para um outro resultado. De maneira geral, nós estamos reduzindo as estruturas, né, e aumentando os ganhos de eficiência. Esse é o nosso objetivo por trás de todos os movimentos. Né? O foco desses movimentos, eles se concentram em automação, né, como o Lucchesi mencionou, manutenção e qualidade. Né? Essas são as bases desse projeto, né, que vão nos colocar num outro patamar na conclusão desses projetos. No terceiro trimestre, por exemplo, nós tivemos uma grande evolução em automações, né? Automações que hoje nos limitam muitas vezes por restrições de mão de obra ou geram gargalos na produção. Então, nós teremos várias novidades aqui para contar na próxima divulgação de resultados nesse sentido, né? De bons projetos já implementados. Tá, e são ganhos estruturais, ou seja, eles são perenes. Perfeito. Isso é uma nova maneira de se trabalhar. Então, nós estamos trocando aquilo que a gente tem muitas vezes dependência de mão de obra por tecnologia, produtos inovativos, assim por diante. Um outro ponto importante é que essa reordenação, né, para que isso se torne possível, né, fazer a readequação dos projetos ao longo das plantas, né, nós passamos por uma curva de geração de estoque, né, que nós visualizamos nos últimos trimestres, e nesse trimestre especificamente nós já começamos a ver a redução dos estoques que foram gerados para suportar essa movimentação. Então nós tivemos um impacto positivo, né, de 62 milhões na redução dos estoques. É uma redução que é perene, né, isso não teremos um rebote lá na frente. Nós já visualizamos mais 200 milhões para o próximo trimestre. Nós veremos isso acontecendo, fruto também do que o Lucchesi comentou, o Ricardo também, dos níveis de produção inferiores ao volume de venda, que se torna um princípio na companhia, né, para que a gente adeque os estoques e trate o capital empregado da melhor forma para a companhia. Né. Esses ganhos de capital de giro, é importante deixar claro que eles não são, os ganhos de capital de giro, eles são sensíveis para os nossos clientes, né? Eles podem criar riscos e outros fatores, mas não é o caso aqui, né? O caso aqui é realmente de dimensionamento dos estoques de maneira adequada, de redesenho de cadeia de fornecedores, e levando os produtos muitas vezes para mais próximo dos clientes, né? Então, nós estamos fazendo isso de uma maneira muito consciente, né, e perenizando esses benefícios ao longo do tempo. Então, muita coisa acontecendo, muito ganho de eficiência, a construção de uma companhia mais leve, que vai se beneficiar muito da alavancagem operacional quando tivermos a retomada dos volumes. Então, Ricardo, Tony, Lucchesi, muito obrigado pela participação de vocês.
A área de relações com investidores está disponível para esclarecer qualquer dúvida sobre os resultados. Muito obrigado e até o próximo Tupi 3 Comenta.